Boa tarde aqui pela Rede Onda Digital, neste dia 11 de novembro de 2025, exatamente ao meio-dia, nós estamos abrindo o nosso meio-dia com Jefferson Coronel, num oferecimento da Simmons, os colchões e travesseiros mais desejados do mundo, que está com muita promoção, não é brincadeira não, é promoção de verdade, os preços reais foram abaixados em muita proporção, e quem quiser dar uma voltinha e passar nas lojas da Simmons, no Manauara, no Ponta Negra, no Amazonas Shopping, e na Teomário Pinto, vai dar de cara com um Black Friday antecipado e ampliado. No oferecimento da Lopiano Pizza, 31 anos de sabores, qualidade, diversidade, muito respeito aqui em Manaus, as melhores pizzas da cidade. Oferecimento do La Parrilla, que exibe o nosso meio-dia com Jefferson Coronel ao vivo, nas suas telas do restaurante aqui na Morada do Sol e lá na Estrada dos Franceses. Vem para a Broca Oficial com meu querido amigo Jefferson Antoni. Oferecimento da Meta Correias de Porto Alegre, que fornece correias para todo o Brasil, especificamente também aqui para o Distrito Industrial de Manaus, e no oferecimento da Bona Imóveis de Caxias do Sul, meu querido e maravilhoso amigo, músico cover do Elvis Presley, muito parecido com John Travolta, Johnny Gley, né? Mas é tudo isso, Coronel, é tudo isso mesmo, ele é parecido com John Travolta, é cover do Elvis Presley, é roqueiro, é crente, é empresário e é um cara muito gente boa, tá? Crente que eu digo, ele é evangélico. A gente fala crente, a pessoa não é crente, não, ele é evangélico. Então é um cara super gente boa, o Johnny Gley, uma pessoa imperdível. E nós estamos abrindo o programa hoje, no meio-dia, né, em conjunto com o podcast 4.0, por isso que estão conosco aqui o Jorge Dantas, da TPV, dirige lá, eu não vou dizer, mas umas boas centenas, mais de 2.000 funcionários mais ou menos, tá? Uma grande empresa aqui do distrito, vai já dar uma boa tarde. Também o Sandro Breval, é o nosso doutor em 4.0, esses dois caras aqui são acima de doutores em 4.0, eu que sou uma orelha, como a gente diz, né? E ajudo eles a discutir esse assunto, porque o jornalista ele é um generalista de tudo um pouco, né? A Érica Randa também está aqui conosco, mas eu vou começar pela minha esquerda e girando para a direita. Jorge Dantas, boa tarde. Muito boa tarde, Jefferson Coronel. Satisfação de estar aqui de novo em mais um podcast do 4.0, em parceria com o Meio-Dia com o Jefferson Coronel, que a gente agradece o espaço, juntamente com o Sandro Breval e agora hoje com a Érica aqui, a gente bater um papo. Vai ser um programa bem legal hoje, eu conto com isso. Sandro Breval, você concorda, meu caro Sandro? Plenamente, prazer revê-los, prazer mais uma vez rever a Érica, amiga de longa data, é uma profissional reconhecidíssima no Polo Industrial de Manaus, na área de tecnologia, e certamente vai ser um bate-papo bem proveitoso, focado na indústria 4.0, na tecnologia, na inovação, de uma forma, claro, sempre muito fácil, que todos entendam, né? E esse é o nosso desafio aqui. A Érica é do Instituto IKT, o Instituto Código de Tecnologia, que existe, se não me engano, desde 2018, oferecendo soluções tecnológicas, soluções inovadoras. Ela vai falar um pouco disso aqui, mas é uma profissional de mão cheia, não é à toa que ela está aqui conosco para essa conversa, vamos dizer assim, no meio-dia com Jefferson Coronel, com o Jorge Dantas e com o Sandro Breval. Érica, boa tarde, muito obrigado por você ter vindo aqui conversar com a gente sobre o IKT, né? Boa tarde, primeiramente agradeço o Jefferson, o Jorge Dantas, o Sandro, como o Sandro falou, conheço o Sandro de muito tempo, a gente não pode se dedurar aqui também, né, Sandro? Mas conheço o Sandro de muitas datas, né, e realmente a gente está aqui com um desafio também agora com o Instituto Código de Tecnologia, eu sou diretora de inovação, então a gente tem uma missão muito grande, de aprender juntos e conversar com vocês. Eu acho que esse podcast é bem interessante para a gente poder fomentar e a gente discutir e desmistificar muitas coisas. Então, para a gente ter uma oportunidade, eu agradeço o convite. Ótimo, Érica. E eu queria começar aqui logo, porque quando a gente fala em inovação, às vezes as inovações vêm nas mínimas coisas, nas coisas mais singelas, não é mínimas de pequenininha, mínimas que eu digo que você não espera, né? Uhum. E ela trouxe aqui para dar um brinde para a gente, Jorge, uma agenda. Vai chegando no final do ano, todo mundo dá uma agenda, um caderno de anotações, você faz de agenda aqui. Detalhe, velho. Eu duvido que alguém tenha visto um negócio parecido com esse aqui. Eu não sei se alguém já... Eu nunca tinha visto. Vocês também nunca tinham visto. Não, primeira vez. Você carrega seu celular por indução aqui, tá? Então tá aqui, ó. Vou abrindo aqui para vocês verem. Entendeu? Como várias outras. Já ganhei centenas dessas aqui ao longo da minha curta vida de 66 anos, né?
E agora, igual a essa, eu não tinha visto. Igual a essa, tem até o cabinho aqui, USB, USB-C, com caneta, com tudo. E você carrega aqui o seu celular por indução. Isso é um convite a você voltar para o analógico, escrever aqui em vez de registrar no celular, né? Na verdade, é te fazer pensar nos dois mundos e aproveitar o melhor dos dois mundos, né? Olha Talvez só, seja isso. olha a bonita dela, te fazer pensar nos dois juntos e aproveitar. Só que cai como uma luva na minha mão, sabia? Você carrega por indução o celular aqui nesse brinde que a Érica trouxe. Certo? Sandro, eu queria que você dirigisse a primeira parte da conversa com a Érica, né, fazendo referência, obviamente, ao IKT, a grandiosidade, a importância do IKT, o trabalho que eles fazem. Perfeito. Bom, como eu comentei, né, a gente conhece há bastante tempo, nós somos egressos da Fundação Matias Michelini, esse importante projeto, né, Érica? Sim. Social e tecnológico que nós temos aqui. E eu queria até te perguntar o que você tem percebido, né, em termos de polo industrial de Manaus, em relação a questão ligadas à indústria 4.0, às tecnologias. Como é que você está vendo essa jornada que as empresas estão iniciando? Algumas já estão um pouco mais avançadas. Qual é a tua visão hoje do polo? Sim, o que eu vejo, né? Eu associo muito a parte da indústria 4.0 com P&D, tá? Então eu vejo muito relacionamento, né? Então eu vejo que muita indústria 4.0 começou muito com os temas prioritários da SUFRAMA. Então acho que foi um pontapé importante para haver um pouco de disseminação de indústria 4.0, mas ainda é muito tímido. Eu vejo as coisas ainda não muito tão interconectadas. Está melhorando, tem evoluído bastante, mas eu não vejo assim uma sinergia ainda completa. Assim, a gente não vê cases de empresas totalmente num nível de maturidade na 6, 5, 6, que a gente possa dizer temos maturidade. Então a gente vê ainda uma jornada. As empresas estão construindo sua jornada. Cada uma delas está construindo um pouco da sua jornada. Então isso que eu tenho visto um pouco. Quais são esses entraves que dificultam para que as empresas engrenem e consigam apresentar para a sociedade? Olha, nós aqui no Polo Industrial, a gente está nesse estágio aqui em relação à indústria 4.0, porque o incentivo financeiro existe. Sim. Qual a contrapartida que a sociedade vai receber, a nossa indústria de modo geral? Deixa eu complementar a pergunta deles. São regras, né? São regulamentos, é a participação da iniciativa privada que é um pouco receosa, alguma coisa com relação à Zona Franca de Manaus, é o poder público, né? Complementando essa pergunta do Jorge. Eu vejo que a gente está num momento assim, de transformação. A transformação digital é na transformação cultural das coisas. Né? A verba de P&D sempre existiu. Né? A verba de P&D existe, a gente está falando mais especificamente de verba de P&D. Eu venho desse mundo de P&D. Né? Então, o que eu vejo nesse cenário? Existem as empresas, existem os institutos, existe a sociedade como um todo. A gente está falando de um ecossistema. O ecossistema ele está andando mais engajado, mas eu vejo ainda que os resultados ainda são tímidos. Eles são tímidos, assim, Jorge, se a gente for falar aqui, são diversas razões, entendeu? Eu acho assim que a gente tem os 3 principais players. É a indústria, é o instituto e são as pessoas. E cada um deles tem alguma coisa que eu vejo que, às vezes, falta uma sinergia. Mas essa sinergia, ela não é só aqui na nossa região. Eu acho que são em várias regiões. Sim, e fazendo um comparativo, né, a gente ainda tem uma necessidade de uma formação de pessoal, né, de capacitação. Né? Será que é um dos pontos? O outro ponto também, Coronel, talvez pensando assim, indústria daqui, né, pensando na indústria do Brasil, além da capacitação, será que também tem uma relação mesmo com a necessidade de um desenvolvimento tecnológico próprio, né, ao invés de importar tecnologia? Então, a gente ainda tem alguns passos. Mas eu acho que, falando de capacitação, né, talvez seja o primeiro. Né? E ainda, não sei se vocês vão concordar comigo, ainda tem uma barreira financeira para algumas tecnologias. Né? Sim. Você tem uma ideia, Coronel? Você sabe quanto foi que aumentou o custo de aquisição da informação? Diz assim, há 5 anos atrás, todos nós aqui, digamos, usava Google Drive, OneDrive ou qualquer outra cloud, né? Sim. Então, vamos imaginar que aquele giga custasse R$1 há 6 anos atrás. Esse mesmo giga hoje custa 57. Entende? Assim, proporcionalmente o custo aumentou muito, né? E é natural, porque todo mundo buscou essas soluções e assim por diante. Mas isso não tem uma ligação direta com o recurso de P&D, por exemplo, que ela estava falando? Não, mas como o recurso de P&D está muito ligado aos projetos de desenvolvimento hoje, Coronel, os projetos de desenvolvimento, né, eu estou falando disso, Sandro, porque eu
né, parte do ponto de vista que recurso não falta no P&D Não. aqui, no PDI Não. agora, né? Não, Acho falta. que não falta. Não Eu falta. creio que não. Acho que Não a falta, não. destinação, né? Como é que eu vou carregar esses recursos e de que maneira que as indústrias podem trabalhar organizada com os institutos, é isso aí que está meio fora de sincronia. É o que eu entendo. Sistema, na verdade, o que acontece? Minha visão disso tudo, tá? Tem a parte de capacitação, sim, a legislação ela permite, ela tem a vertente da capacitação, tem a vertente do desenvolvimento, tem várias vertentes. Então a capacitação ela existe É uma delas, como, né? como legislação, como tema prioritário dentro da verba de P&D. Mas o que acaba acontecendo? Muitas das vezes, aí eu não culpo empresa, eu não culpo as pessoas, mas a sociedade não toda. Às vezes a gente fica um pouco míope das coisas, entendeu? Eu te falo isso porque eu vou citar uns exemplos práticos. A gente vai desenvolver um projeto de P&D, entendeu? Então, o que acontece? As empresas, eu não estou provocando, desculpa, tá, Jorge? Eu não estou citando nenhuma empresa nem nada disso, né? Mas o que acontece muitas das vezes, né? A gente tem que entender que um projeto são coisas de mão dupla. A empresa recebe, o Instituto também recebe, existem desafios tecnológicos. Então, o que eu vejo que acontece muito? Às vezes, confia o projeto, mas não põe as pessoas no centro da execução das coisas, instituto e empresa. Né? E o que acaba acontecendo? As coisas não andam muito configuradas. Daí, assim, acontece que o projeto não tem sucesso, não se enxerga o resultado de capacitação, né? São da área de educação, sabe disso, entendeu? Acaba não enxergando essa sinergia e acaba que os projetos não atingem o resultado ou os indicadores esperados. Então, eu vejo assim, a capacitação existe. O que falta, na verdade, é a gente conseguir a harmonia nesse pilar. Aquela capacitação ser efetiva, né? Ser efetiva e ter a prática para poder executar. Exato. Entendeu? Então, eu sempre defino assim, quando o projeto é legal, quando ele tem o desenvolvimento e a capacitação junto, porque você capacita e você já põe na prática. Eu acho que isso aí gera um resultado interessante. Ela está falando com vocês dois. Um é professor e o outro dirige uma grande empresa. Outro Como na é que Guemba, vocês sentem isso, se vocês sentem isso nesse dia a dia? Não é com vocês dois, né, pessoa física especificamente. expertise, né? Eu estou dizendo com os dois setores. Um é professor, né, e o outro está lá dentro da empresa, como a gente diz, com o pé no chão lá, né? Eu queria falar com você, Erika, rapidinho, já que você mencionou, né, a taxa de sucesso. Sim. A gente pelo menos no ramo eletroeletrônico, a gente vê que tem bastante projetos. São projetos robustos, significativos, que nascem fortes. E na realidade, o que a gente observa em alguns cases é a taxa de sucesso que não é, vamos dizer assim, o esperado. Efetivo, sim. Pelo seu conhecimento dessa na área de Instituto de Pesquisa e de Desenvolvimento, como é que você vê isso? A gente tem um número aceitável de taxa de sucesso dos novos projetos? A gente está galgando isso. Eu vejo que a maioria dos institutos mais novos, que nasceram recentemente, eles já vêm com essa pegada, entendeu? Assim, já é uma dor que a gente percebe nesse ecossistema e os institutos novos, eles precisam entender essa dor para poder superar isso. De entrega, né? De entrega. etc, né? O nosso instituto, por exemplo, é um caso desse. A gente vem do meio privado. Então, a gente sabe qual é a dor do cliente. Então, se a gente também, por mais que P&D, a gente fala PDI, tem o ID Inovação, que tem um desafio tecnológico, a incerteza tecnológica. A incerteza tecnológica, né? Isso. Então, assim, a lei é constituída pela incerteza tecnológica. Então, se a gente for pela premissa de que um projeto tem incerteza tecnológica e que a gente pode ou não entregar um projeto, eu vejo que a gente não está contribuindo como resultado. Tu entendeu? Então, a gente, como instituto, no nosso caso, a gente se provoca e a gente provoca as empresas a isso, a gente conseguir entregar um resultado, a entregar algo funcional. E eu quero pegar aqui, Coronel, uma questão que quando esses projetos, de uma certa forma, não são efetivos, seja por uma questão, né, das pessoas, seja por uma questão, às vezes a própria empresa não sabe bem, né, qual seria o mais adequado, por isso que é importante saber ter um diagnóstico, enfim. Mas mesmo assim você vê, quando você pega, assim, por exemplo, o faturamento do Polo Industrial de Manaus foi recorde. Né? Exatamente, eu estou com aquela informação aqui na mão, com essa informação para... Imagina se isso fosse totalmente efetivo. Né? Você vê, a gente estaria muito mais. Apesar das decolando. Dificuldades, apesar dessa falta de sinergia que ela se refere, a gente está com 20 bilhões de faturamento agora no mês de setembro. Quer dizer, o recorde histórico. Nunca houve nada parecido, não só do ano, mas histórico. E Érica, o superintendente da Suprama esteve aqui, né? E ele falou, olha, Breval, ainda que com o aumento da automação ele reconhece isso, mas os empregos cresceram. Em relação a 2024, teve um crescimento aproximadamente de 8%.
Bastante, Em 2024 era bastante. 122 mil, Jefferson, agora está 131 mil. É bastante, é um número É, expressivo. Então, a sim. gente discutiu muito isso aqui, né? Que a automação não necessariamente ela desemprega. Na verdade, Sim. ela traz serviços em outros Sim. momentos do arranjo produtivo, né? sim. E aí, obviamente, esbarra numa questão da efetividade dos projetos, na capacitação, etc. Sim, Sim. é de fato, né? Sim. E por isso que eu digo, eu acho que a efetividade, se de fato esses projetos fossem efetivos, no impacto de quando eles são, vamos chamar assim, criados, esse faturamento já seria 7 bi a mais. Sim, com certeza. Seria uma receita exponencial, concordo. Sim. Concordo. Não, falar? pode, Eu queria Jorge, falar. eu Eric, tava fazendo sinal eu lá ainda pra- queria, queria falar sobre a taxa de sucesso Tá. dos projetos, né? Aham. E falar um pouco mais sobre as incertezas do projeto, né? Certo. Quando a gente começa um projeto, a gente consegue definir, né, essa incerteza em relação ao projeto. Como é que o Instituto ele gerencia essa parte? Tipo assim, ó, eu vou começar um projeto, eu tenho 10% de a taxa de incerteza de realmente conseguir o que a gente espera. Como é que os institutos trabalham com isso para que a gente consiga lá ao final do dia, o Instituto, em parceria com a empresa, desenvolver o projeto e que no final ele entregue aquilo, como eu falo lá, o bottom line, né? O Sim. que essa automação me trouxe, o que essa IA vai trazer para mim, Qual o impacto, de né? que forma eu vou Sim, impactar sim. positivamente a operação industrial. Perfeito. A gente olhando como instituto, a gente sempre tem que pensar, quando vai pensar em projetos, aí eu falo um pouco do Santo na parte de maturidade, né, da indústria 4.0, sempre tem que enxergar os riscos. Né? Então a gente vai num projeto, a gente tem que enxergar. As pessoas são maduras na solução que a gente está propondo, ou que a gente quer propor, como é a cultura com eles? O que a gente vai ter de contrapartida para poder desenvolver bem? Temos a infra necessária, então eu vejo que muitas das vezes a gente pensa, isso já assim, tem melhorado bastante, mas muito dos insucessos vem do quê? Temos projeto, e pensa num projeto muito bom, muito direcionado, mas na hora de praticar, não pensou na infra, não pensou em capacitar as pessoas, não pensou naquilo. Então, eu acho que vai muito a gente poder mitigar esse risco e entender, fazer uma lição de casa prévia. A gente tem começado os projetos, a gente dedica 2 meses para fazer esse levantamento, análise de requisitos e fazer um equacionamento de solução. O que significa isso? Fazer uma pesquisa e verificar qual melhor se adere e deixar 1 mês para discutir com o cliente para ver se realmente aquele caminho está certo. Você está falando um pouco, deixa eu ver se eu entendi, é uma coisa que é uma preocupação de institutos, de um modo geral, no Brasil, de tecnologia. A maturidade do mercado, é isso? O mercado não atingiu esse ponto de maturidade de absorver essa tecnologia, de absorver essa inovação? Muitas das vezes é isso, porque a gente está falando de inovação, então a gente tem tecnologia na ponta, né? Então a gente tem que ver se o tripé ele está harmônico, entendeu? Então esse tripé harmônico ele vai gerar o resultado, se a gente vai conseguir atingir a incerteza ou não. E às vezes a incerteza não está do lado do instituto criar a solução, às vezes a incerteza é uma coisa simples que a gente analisa no dia a dia, identifica e depois vira a chave, entendeu? Então, às vezes, muitas das vezes a incerteza é uma mitigação. Então, mas assim, a gente tem que se debruçar, tem que colocar time para pesquisar, temos que também ter o apoio da empresa investidora, sempre é muito importante, porque às vezes os nossos resultados, eles não são resultados únicos e a gente tem cada vez mais pensado nisso, não é um resultado para uma empresa, para um segmento. A gente pensa no resultado como um resultado que a gente possa atingir e generalizar a solução para atingir mais mercados, porque é o impacto que a gente traz que eu acho que faz o diferencial. Então, sempre a gente também tem que pensar a tecnologia com isso, porque a tecnologia ela foi feita para alguma coisa, mas a gente pensa sempre em generalizar para que ela possa atingir mais mercados. A gente faz um estudo num laboratório, com certeza, mas a maturidade, a prontidão tecnológica, ela vem depois quando a gente coloca a solução. Então, a gente já trabalhando desde o início, idealizando isso, acho que é um caminho que a gente tende a construir. Eu tenho um exemplo muito prático para dar para ti. Há uns 20 e poucos anos atrás... Puxou lá. Eu atuava no setor metal Eu mecânico. ainda estava no primário ainda. Exatamente. Estava no ensino médio já. Me lembro. E eu estava no setor metal mecânico. E naquela época a gente fazia uma pintura, ainda é pintura a pó, umas peças, né? Sim. E uma empresa até japonesa só para me falar, Santo, já viste os robôs que tem Mitsubishi? Na época o Mitsubishi é o que se tinha, né? Enormes os robôs. Por que tu não coloca robô aí? Porque, veja, a pessoa pintando aquilo, por mais que ela tenha, né, máscaras, etc., Proteção. mas tem a fadiga, tem aquela coisa toda,
E eu fui atrás desse robô. E a gente implantou esse robô. Então, o robô, ele fazia exatamente o movimento, você treinava o robô para fazer um movimento. Só que tinha alguém que tinha que operar o robô. No início do dia, alguém tinha que ir lá e, olha, robô. Sim. Ligar o robô. Que nós chamamos de setup, né? Sim. Então, tudo ok, testado, etc, ok. Um belo dia, a pessoa me liga, então tá tudo atrasado aqui na fábrica, sabe o que está acontecendo? Eu falei, não, é que o robô tá parado. Eu, como tá parado? Foi tudo, né? Faltou. Não, porque ninguém sabe Operar. ligar o robô. Entendeu? Simples assim. Então, quer dizer, essa capacitação, né? Falei, puxa, me preocupei com toda a infra, me preocupei com matéria-prima, me preocupei com tudo. E, de fato, né, não disse alguém, olha, vai ligar aqui, treinar aqui, essas são as características, né? E depois de uns 2 dias, Érica, que de fato o robô começou a rodar. Entendi. Né? 2 dias. Então, e vendo hoje algumas questões, você vê as mesmas dificuldades de massa crítica, né? De gente. Né? É interessante isso. É isso que eu falo, se não tiver essa sinergia, aí vai no que o Jorge me perguntou, Aí, Coronel, entendeu? Quais são os resultados, e o que quais são os aconteceu, desafios, Jefferson? entendeu? O robô muito bom, trabalhava 24/7, mas durou 1 mês. Porque o robô começou a queimar a peça, o robô começou a ter problema. As pessoas não compraram a ideia do robô, falaram que aquilo ali é uma ameaça ao meu emprego, e na verdade não era. Nós mantivemos os 5 pintores que tinha, entrou mais um, entende? Então, tem esse lado, né, É cultural, né? Cultural, desde a Revolução Industrial. Com base né? base no que ela falou também antes, o que se chama de desigualdade digital, a disparidade que existe no mercado para o acesso aos produtos, num país onde o acesso digital à tecnologia varia muito, né? Tem uma desigualdade grande. Tem uma desigualdade muito. Vocês percebem isso dentro do Instituto, quando vão lançar um produto para a rua, quando vão lançar uma inovação? Percebemos porque... Ou isso já é uma coisa lá, uma parte mais na frente do processo, Érica? No passado a gente já percebeu bastante, hoje nem tanto, porque essas coisas mais remotas, depois da pandemia, tudo ficou remoto, tudo ficou, parece que equalizou um pouco, sabe? Então, deu uma equilibrada. Deu uma equilibrada, isso eu senti, deu uma equilibrada. Isso foi um ponto a favor pra gente, deu um ponto a favor. Isso é verdade. Né? Então, a pandemia forçou a gente a entrar numa era digital. Sim. Né? Quem não entrou, né, ficou para trás. Então, assim, acho que agora assim, que equilibrou um pouco. Mas assim, as desigualdades existem em outros níveis, em credibilidade, de desenvolvimento na região. Acho que o Jorge entende bem disso, né? Sempre existe ainda. Eu falo disso recentemente, estava na Itália, e as pessoas assim perguntam, Érica, mas o Brasil, a Zona Franca, é uma região montadora, né? Tem capacidade de desenvolver? A gente fala, não, tem um ecossistema lá dentro. Entender? A gente precisa desenvolver o ecossistema. Então é questão de, às vezes, oportunidade e a gente abraçar a oportunidade de desenvolver. Inclusive, teve um evento na Suframa, semana passada, né, segundo encontro do ecossistema de inovação. Bem interessante, promovido pela Suframa. E o Bosco Saraiva também comentou, o próprio Luiz Frederico, que é o adjunto, né, comentou também sobre os avanços. E lá tinha tecnologias desenvolvidas aqui. Sim. Tu vai dizer, pô, mas embarcou algo... Não, tudo bem, mas você desenvolveu. O jogo tecnológico, ele passa por várias etapas, né? Sim. Então, você vê muita coisa lá interessante, desde, inclusive, a parte de alimentar, tinha até tinha um avião, o Aero River, tinha uma parte da indústria 4.0, né? Estava lá a parte de software, de rastreamento. Com soluções nossas também, de rastreamento de ativos, né? Então... E falando dessas soluções, o que está mais demandando hoje na indústria em relação a... Olha, a gente tem... Qual é a dor que está sendo mais forte, assim? Cara, hoje a dor é assim, todo mundo quer IA, todo mundo fala que quer IA, entendeu? Mas aí eu volto de novo ao que o Gerson falou, tem maturidade? Tem que ter maturidade para isso. Que não. Entendeu? Nesse aspecto, aí sim, está no jardim de infância ainda. Mas o que eu vejo também, sabe o que é? A gente... Foi, inclusive, quando a gente começou a falar do nosso podcast 4.0, que a gente dizia que é um negócio que está muito nas gavetas ainda, em algumas salas, e não chegou lá na frente da casa, né? E aí, a gente também discutiu isso bastante, que essas tecnologias habilitadoras que estão aí disponíveis, que a gente ainda vê que muitas empresas, muitas indústrias não conseguem observar, o que ocorre disso? Ocorre que a gente fica defasado tecnologicamente.
Sim. E na indústria 4.0, hoje no polo industrial de Manaus, a gente tem um gap gigantesco disso. Pelo menos 6, 7 anos que a gente está atrasado, se comparado com outros polos. E isso é significativo. Inclusive, hoje à tarde tem um evento de inteligência artificial, né? Sim. Promovido lá pelo Polo Digital, com soluções para diversos segmentos, Sim, né? sim. E se você for na né? essência mesmo, essas soluções de impacto, etc., ainda estamos iniciando. Estamos pensando Né? Estamos iniciando bem. Agora, tem iniciativas, né? Mas isso tem um detalhe muito grande da IA, né? E que precisa ser bem considerado. Quanto mais, vamos chamar assim, força da IA nós utilizamos, mais custo ela tem. Nós chamamos de token, né? Tu compra o ChatGPT, tu paga lá R$100 e poucos reais, tu tem direito a uns 1000 tokens, X tokens, né? Se você quiser fazer um processamento de capacidade industrial, em escala, tem picos de 250 mil tokens. Então, ainda estamos avaliando como resolver essa questão do consumo. Agora, deixa eu dar uma boa notícia para vocês. Todo mundo fala, e os especialistas e economistas, que a reforma tributária beneficia a Zona Franca de Manaus, batendo recorde de emprego, batendo recorde de faturamento. Eu acho que nesse aspecto, e até para gerar recursos, tudo isso vai acabar gerando recursos para a P&D. A gente está vivendo um bom... Eu tenho um milhão de críticas à política econômica do governo federal, né, da União, de um modo geral. Mas eu não posso criticar a atenção que é dada à Zona Franca de Manaus. Se tornou uma região promissora em relação às demais, inclusive de São Paulo, regiões do país. É privilegiado. Em termos de polo, para mim, como instituto, eu vejo que o polo é uma escola para a gente. A gente tem condição de testar, de errar, de aprender e crescer. Cara, o polo é uma escola para a gente. É uma escola, é uma escola. Porque a abertura é muito grande, assim, as oportunidades. Se você olhar em alguns lugares, tu vai ver indústrias concentradas. Aqui em Manaus, a gente tem segmentos que os institutos podem atuar. Sim. No teste, eletroeletrônico, no metalúrgico, no termoplástico. Duas rodas. Muito. A abertura, Jefferson, para que ela possa aprender, que o instituto possa aprender, é gigantesco. E essa característica só tem aqui no Polo Industrial de Manaus. Isso eu falo com Se você for, por certeza. exemplo, lá em Itajaí, vai ter um polo dedicado. Se você for lá em Goiás, um polo dedicado. Hoje, por exemplo, tem em Palhoça um polo muito importante, são fábricas de servidores. Interessante, né? Sistemas e tal. Então, uma dentre as várias vantagens comparativas que nós temos aqui, são os vários segmentos que a gente pode ser especializado em cada um desses e ser top 1 em cada um desses, porque está tudo aqui. Concordo. E aí que o Instituto de Pesquisa tem essa facilidade. Então, a dor que eu estou te passando, Érica, eu quero um projeto de IA. A IA tem sido muito demandada, então, né? Pelo que eu estou entendendo. Com a gente tem. Até porque a gente entende que o dado é o diferencial competitivo da empresa. Entendeu? O dado é o que diferencia. E o que é IA? É a gente poder trabalhar melhor esses dados. Mas aí vai o lado. Temos que ter capacitação para poder ter resultados interessantes. Então, a IA tem que ter maturidade para usar a IA. Então, a gente tem trabalhado isso nas E olha essa informação. Olha essa informação. Nós temos uns dados de 115 empresas selecionadas assim. Fiz um recorte das 560 e pouco que a gente já tem na base. Jefferson. E de 1 a 4, o conhecimento dos colaboradores de dados estatísticos, matemáticos, para interpretar um gráfico, sabe? Para interpretar um dado, é baixo. É baixo. De 1 a 4, é 0,92. Nossa, baixo. É baixo. É claro que tem iniciativa. Então, ou seja, eu vou ter um cabedal de informações, de dados, de BI, de quadros, etc. E chegar em organizações, você encontra né, os dados lá. Mas quem vai interpretar aquilo, esses dados. E tem uma outra coisa que talvez tu consiga colaborar. É como essa informação chegou ali na tela. Porque às vezes tem alguém lá anotando na mão e digitando numa planilha para ir lá para aquele... Não é verdade? Sim. Então tem mais esse custo ainda de retrabalho. E o risco de inconsistência. Era 80, botei 8. Era 0,8, botei 80, entende? Sim. Então tem mais essa questão hoje. Do conhecimento estatístico matemático, né? Do entendimento e também da forma que esse dado chega lá. Mas, Sandra, isso a gente até já falou um dos podcasts anteriores, né? A força que a gente tem na mão com as nossas universidades. Né? A academia, ela precisa assumir esse papel. Seja IFAM, seja o FAM, seja o EA.
ou as instituições particulares, Sim. de formar essa massa crítica para o polo industrial. Aí eu E aí faço tem- um contraponto. A gente não consegue selecionar gente. A gente está formando as pessoas nos institutos. Sim. Olha aí. Não tem É, gente. não tem Questão jeito. da qualificação. Bom, a gente até pode fazer um outro programa Uhum. trazendo a Érica aqui, porque rendeu muito. A Érica estava preocupada, vou revelar que eu vou entregar. Vou aqui. falar 20 minutos, Bom, né? Eu falei para ela antes do programa, você vai falar 20 minutos na abertura, ela quase caiu dura ali na cadeira. Bom, super obrigado por você ter vindo aqui. Obrigada. Acho que você se sentiu bastante à vontade Sim, também, porque é uma sim. conversa positiva, é um Aham, assunto que eu acho sim. que você domina Sim, de forma sim. fantástica. Obrigado, Érica. Muito obrigado. Fica à disposição para a gente também fazer novos embates. Eu acho que isso é bem interessante, Jorge. A gente que Sandro, agradece a sua presença aí. Jefferson. Muito Érica obrigada. Hanna, do obrigado. Instituto Códigos de Tecnologia. Sandro e Jorge, Muito vocês obrigado. já estão da casa. Tchau para vocês. Tchau para vocês. Obrigado. Tchau, A gente obrigado. volta no próximo programa que a gente vai ter em conjunto, o podcast 4.0, com o Jorge Dantas e o Sandro Breval, e os nossos convidados. Conjunto que eu digo que às vezes a gente faz o programa em conjunto, em parceria, né? Junto com o Meio-Dia com Jefferson Coronel. A gente faz o intervalo agora, eu com a minha agenda que vai carregar meu celular aqui por indução, e a gente volta. Você vai dizer que é brincadeira? Não é verdade mesmo. Carrega por indução aqui na. Muito obrigado pelo presente também. A gente volta Muito daqui a obrigada. É uma satisfação.